Tudo bem? Continuando, estamos falando do Poder Executivo a partir do artigo 87 da Lei Orgânica e nesse momento eu vou falar sobre aqueles auxiliares do governador, o secretário de Estado. O secretário de Estado é auxiliar do governador, ok? Vamos comigo conhecer o secretário de Estado e quais são os requisitos. Bom, para ser um secretário de Estado, o requisito é, primeiro, ser brasileiro. Então, ser brasileiro, a nossa lei orgânica fala os brasileiros poderão ser secretários, perfeito. E ela fala o seguinte, o secretário tem que ter mais de 21 anos de idade. Então, tem que ter mais de um ano de idade. Então, requisito para ser secretário brasileiro, mais de um ano de idade, 21 anos de idade. E o terceiro requisito, secretário, ele não pode ser ficha suja. Então, o secretário de Estado não pode ser ficha suja. A lei orgânica não usa a expressão ficha suja. Já falei que para ser secretário ele não pode ter cometido algum ato tipificado como causa de inelegibilidade. Não pode ter cometido ato tipificado como causa de inelegibilidade previsto em legislação eleitoral. Está escrito isso na lei orgânica. Não pode ter cometido ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista em legislação eleitoral. Quando eu falo não pode ter cometido ato tipificado como causa de inelegibilidade, ele não pode ter nenhum impedimento. Não pode ter cometido ato que faça com que ele seja impedido de ser candidato. E esses impedimentos têm que estar previstos na legislação eleitoral, que é a lei da ficha limpa. Ok? Então, você sabe então que ele não pode ter cometido ato previsto na lei da ficha limpa, na lei complementar 135 de 2010, não pode ter cometido nenhum ato previsto lá. Isso é chamado de ato tipificado como causa de inelegibilidade. Ok? Significa que não pode ser ficha suja. Tranquilo? Para ser secretário de Estado. Olha só, competência do secretário. O secretário vai referendar os decretos e atos assinados pelo governador. Já a nossa jurisprudência já é pacífica, que um decreto do governador obrigatoriamente tem que ter a assinatura do secretário que está relacionado àquela matéria do decreto. Ok? Por quê? Porque o secretário é auxiliar, então ele tem que referendar obrigatoriamente. Tranquilo? E expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Aqui são as famosas portarias. Então, o secretário de Estado, ele vai expedir portarias. Bom, para ser secretário de Estado, basta a nomeação do governador, não precisa ser aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Então não há de se falar em aprovação da Câmara Legislativa, basta ser indicado e o governador faz a nomeação do secretário de Estado. Vamos lá, Conselho de Governo. Conselho de Governo, ele não foi regulamentado, mas ele cai na prova. Conselho de Governo geralmente cai quais são os membros do Conselho de Governo. E você vai ter que saber, porque o Conselho de Governo é um órgão de consulta do governador do Distrito Federal. E esse Conselho de Governo, ele vai ser composto pelo próprio governador que vai presidir o Conselho. Então, quem preside o Conselho é o governador do DF. Aí eu tenho o vice-governador, eu vou ter o presidente da Câmara, eu vou ter o líder da maioria e o líder da minoria. Quando a nossa lei fala líder da maioria e da minoria, ela está falando aqui de 2 deputados. Um deputado que vai acabar sendo o líder da maioria, que hoje, na regra, é o líder do governo, é o líder que representa o governo na Câmara, e o líder da minoria, que é o maior partido contrário à maioria, é o maior partido de oposição. Então, que vai fazer a liderança da minoria. Tranquilo? Então eu tenho líder da maioria e eu tenho um líder da minoria. Maioria e minoria são líderes, são 2 deputados. Um que representa a maior bancada da Câmara e um que representa a maior bancada contrário àquela maior bancada da Câmara. É literalmente isso, hein? Líder da maioria e líder da minoria são 2 deputados distritais. Perfeito? Em regra, se você observar isso, para ficar bem fácil para você, a maioria, geralmente, ela
é o maior partido da Câmara, que pensa igual ao governo, né? Na verdade, o maior partido da Câmara vai ser a maioria. Um deputado que representa eles vai ser o líder da maioria que participa do Conselho de Governo. E o líder da minoria é aquele partido contrário à maioria. Então, um deputado de oposição que representa a oposição, em regra, vai fazer a minoria. Tranquilo? São 2 deputados distritais. Aí eu tenho o procurador-geral do DF e eu tenho 4 cidadãos. Se você observar, ó, 1 governador, 2 vice, 3 presidente da Câmara, 4 maioria, 5 minoria, 6 procurador, aí 7, 8, 9 e 10. Então os membros vão ser 10 membros participando do Conselho de Governo. 4 cidadãos. Aqui ele fala que o cidadão tem que ser brasileiro nato. Essa regra é questionada pela jurisprudência, mas para efeito de prova, a lei orgânica fala de cidadãos aí que vão ser natos, cidadãos natos, cidadão que vai ter 10 anos de residência, no mínimo no DF, que tem que ter pelo menos a idade do governador, mais de 30 anos de idade, todos vão ter mandato de 2 anos, é vedado a reconduzir para o cargo, ok? Sendo 2 indicados pelo governador e 2 cidadãos aí indicados aí pela Câmara Legislativa, ok? Então fique atento, geralmente esses 10 membros caem na sua prova e até cai como governador, porque ao mesmo tempo que ele não põe o governador, ele põe em cima. O governador preside o Conselho de Governo. Então vão ter 10 membros aí. Tranquilo? Perfeito, vamos continuar. Olha só, compete ao Conselho de Governo pronunciar-se sobre questões relevantes suscitadas pelo governador, incluindo a estabilidade das instituições e problemas emergentes de grande magnitude, complexidade. Na verdade, nós não temos na prática essa regulamentação, mas se houver algum problema de grande estabilidade ou problemas emergentes, poderia ser convocado o Conselho de Governo. Vamos continuar e vamos falar sobre a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Eu tenho que saber, tenho que ter cuidado, que no DF eu tenho 2 procuradorias. Eu tenho a Procuradoria-Geral do DF e eu tenho a Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa. A do DF vai estar no artigo 110 da Lei Orgânica e a Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa está no artigo 57 da Lei Orgânica, ok? Competências muito parecidas. Procuradoria são os advogados. Então eu tenho advogado do DF e eu tenho os advogados públicos da Câmara Legislativa, com competências muito próximas, e aí, para efeito de prova, isso teve decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela parte que não é comum é que tem caído na prova. O que não é comum, as 2 procuradorias é que tem caído em prova. Então, primeira coisa, que é constitucional termos uma procuradoria da Câmara prevista no artigo 57. É constitucional. Tranquilo? Não tem problema nenhum. Então, vamos conhecer a procuradoria do DF e depois vamos falar da Câmara e vamos fazer a comparação entre as 2 para que você esteja preparado para a sua prova. Tranquilo? Venha comigo, Procuradoria-Geral do DF, eu estou falando do artigo 110 da Lei Orgânica, atribuições, representa o DF judicialmente e extrajudicialmente. Quando eu falo que representa o DF, eu tenho que saber, representa o GDF, que é o Executivo, representa a Câmara Legislativa do DF, representa o Tribunal de Contas do DF. Então, a Procuradoria-Geral do DF representa o Executivo, que é o GDF, representa a Câmara Legislativa e representa o Tribunal de Contas do DF, na Justiça e extrajudicialmente. Agora, ela tem essa competência, representa a Fazenda Pública, representa os cofres públicos perante o Tribunal de Contas da União, do DF e a Junta de Recursos Fiscais. Então, ela representa os cofres públicos. Ela promove a defesa da administração, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse de justiça da administração e do erário. Então, ela vai representar o DF na justiça ou administrativamente. Ela representa questões de ordem, sempre de interesse público ou aplicação de direitos que o reclamem. Ela promove a uniformização da jurisprudência administrativa. O que é isso? Ela vai unificar todo o entendimento administrativo a ser aplicado no Distrito Federal e ela vai compilar a legislação, vai reunir todas as leis do Distrito Federal.
Ela vai fazer a orientação jurídica, normativa, para a administração pública direta, indireta, fundacional, e ela faz a cobrança de dívidas. Então, destas competências que eu acabei de falar, fique atento a duas. Fique atento a representar a fazenda pública, que essa é uma competência que vai ser exclusiva dessa procuradoria, não vai ser da Procuradoria da Câmara, as demais competências podem ser, e fique atento à cobrança de dívida, que também será uma competência exclusiva da Procuradoria da Câmara, da Procuradoria do Distrito Federal, e não vai ser da Câmara Legislativa. Tranquilo? Vamos saber por quê na sequência. Mas fique atento a essas competências aí. Agora, eu tenho uma Procuradoria da Câmara que eu falei, e que eu falei que vai ter as mesmas competências da Procuradoria do DF, com exceção de representar a Fazenda de cobrança de dívidas. Então quer dizer, se o DF precisar ir na Justiça, precisar se defender, ele pode ter uma defesa da Procuradoria do DF ou uma defesa da Procuradoria da Câmara Legislativa. Agora, a Câmara Legislativa ela vai ter uma Procuradoria desde que seja defesa em nome da Câmara Legislativa. Porque se a defesa não for em nome próprio da Câmara Legislativa, essa defesa tem que ser feita pela Procuradoria do DF. Como assim? Defesa em nome próprio? Exemplo, se alguém causa alguma lesão aos cofres públicos e esse bem está em poder da Câmara Legislativa, por exemplo, alguém bate num carro da Câmara Legislativa, quem é que vai cobrar aquela dívida? Aquela dívida, quando se cobra, ela não pode entrar na hora nas contas da Câmara Legislativa, ela tem que entrar no cofre do Distrito Federal. Então, a cobrança de dívida não é em nome da Câmara, é em nome do Distrito Federal. Então, esta competência de cobrança de dívida, de representar a Fazenda Pública, tem que ser somente da Procuradoria do DF. Essa competência não vai estar entre as competências da Câmara Legislativa. As demais vão se repetir. Olha só, venha comigo. Representa a Câmara Legislativa judicialmente e extrajudicialmente. A Procuradoria do DF também faz isso. Promove a defesa da Câmara, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da Justiça, da administração e do erário. Promove a uniformização da jurisprudência administrativa. Promove a compilação da legislação da Câmara Legislativa do DF. Geralmente, esse cai na prova porque está idêntico ao da Procuradoria do DF. Presta consultoria e assessoria à mesa. A Procuradoria do DF presta assessoria à administração direta e à administração indireta. Aqui presta assessoria à Procuradoria da Câmara, estou falando da CLDF. Presta assessoria à mesa, aos demais órgãos, às comissões. Então tem que ter cuidado, e aí vai ficar muito claro para você. Existe uma Procuradoria do DF e existe uma Procuradoria da Câmara Legislativa. A do DF prevista no artigo 110, a da Câmara no artigo 57. Essas procuradorias, elas vão defender. A do DF defende o GDF, defende a Câmara Legislativa e defende o Tribunal de Contas do DF. A Procuradoria da Câmara defende apenas a Câmara Legislativa do DF. Então, para você já entendeu que o DF pode ser defendido, a Câmara pode ser defendida pela Procuradoria do DF ou a Câmara pode ser defendida pela Procuradoria da Câmara Legislativa. Então, aqui eu tenho uma defesa. Os dois órgãos podem promover a defesa da Câmara. Legal! E aí eu já falei o que é comum. O que é comum? Se você observar, os dois fazem defesa judicial e extrajudicial da Câmara Legislativa. Os dois podem fazer a uniformização da jurisprudência administrativa. As duas procuradorias podem fazer uma compilação das leis, reunir as leis do DF, prestar consultoria, as duas. Agora, o que eu falei é muito sério. Representar a Fazenda Pública e cobrar as dívidas, só quem pode fazer é a Procuradoria do DF. Então, olha aqui o quadro. A Procuradoria do DF, ela representa a Fazenda e ela cobra as dívidas. Agora, a da Câmara, por só poder atuar em nome próprio, ela não pode, jamais ela pode
representar a fazenda pública e efetuar a cobrança de dívida. E para a sua prova, como é que cai? Para a sua prova só cai essa exceção. Essa sua prova, a exceção é que cai. Tenta dar esta competência para a Procuradoria do DF, que vai estar falso. Essa competência é apenas da Procuradoria do Distrito Federal. Ok? Espero que fique atento a isso, ao artigo 57, que foi julgado constitucional, ao artigo 110, que fala da Procuradoria do DF, e a nova lei orgânica. Ela arrumou, ela tirou aquelas regras inconstitucionais que tinha, manteve só as regras constitucionais, e agora estou preparado para poder saber responder isso para uma prova. E o examinador pode me cobrar e você vai saber a diferença das duas procuradorias e que nós temos as duas convivendo pacificamente no Distrito Federal. Ok? Vamos continuar. Olha só, Defensoria Pública. Eu tenho que saber que a Defensoria Pública do DF, Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. Lembra daquela expressão? Dos hipossuficientes. De quem não tem condições para arcar com a sua defesa, seja judicial, seja uma defesa administrativa. Ok? Porque eu preciso saber algumas OBs. Primeira OBs, a Procuradoria do DF é assegurada a autonomia funcional. A Constituição colocou isso e agora nós temos na lei orgânica a autonomia funcional, a autonomia administrativa. Ela vai propor o orçamento ao governador. Ela vai propor para que o governador possa incluir na lei orçamentária, que vai ser encaminhada anualmente ao Poder Legislativo. Então, ela tem autonomia funcional e administrativa. Cuidado com isso. Defensoria Pública tem autonomia funcional e administrativa. Propõe o seu orçamento ao governador para que ele consolide nas leis orçamentárias a serem encaminhadas anualmente para a Câmara Legislativa, para incluir na lei das diretrizes orçamentárias e na lei do orçamento anual. Ok? Vamos ver mais uma OBS. Olha só, Defensoria Pública. O defensor público geral, o chefe da Defensoria Pública, o defensor público geral, só pode ser destituído por iniciativa do governador e prévia deliberação da Câmara Legislativa. Primeiro, para ele ser nomeado, também tem que ser aprovado pela Câmara Legislativa. Então, a nomeação tem que ser da Câmara Legislativa. Perfeito? Para ser destituído do cargo, também vai ter que passar pela Câmara Legislativa. Ok? Outra OBS é assegurado ao policial militar civil e bombeiro a assistência jurídica especializada da assistência judiciária quando no exercício de suas funções se envolverem em fatos de natureza penal ou administrativa. Aqui você observa uma função da Defensoria Pública que não é uma função só para defender os necessitados. Aqui vai defender o policial civil, militar e bombeiro quando ele se envolver no exercício da função, em atos de natureza penal ou administrativo. Ele pode utilizar a Defensoria Pública, vai ter direito. Ok? E agora eu vou ver uma outra competência também da Defensoria, que não é só para necessitado. Observa comigo, haverá na assistência judiciária, na Defensoria Pública, um apoio, uma orientação à mulher vítima de violência e seus familiares. Então a mulher vítima de violência e seus familiares, venha comigo aqui. Olha só, a mulher vítima de violência e seus familiares também terão direito a uma assistência jurídica, mesmo sem ser hipossuficiente. Ok? Então, cuidado, porque tanto a Procuradoria da Câmara quanto a Procuradoria do DF existem. Ok? Estão organizados pela lei orgânica e são órgãos que são constitucionais. Eu tenho que ter cuidado que a Procuradoria do DF e a Defensoria Pública são instituições essenciais à justiça. Não tem como fazer justiça se não tiver uma Defensoria Pública, se não tiver uma Procuradoria do DF. Ok? E eu tenho que ter cuidado que a Defensoria Pública agora possui essa autonomia, que a nossa Constituição alterou recentemente, e que ela, além de defender os necessitados, ela tem essas duas competências que não é para defender necessitado, é para defender os policiais civis, militares e bombeiros, quando se envolverem em questões durante a sua função, e para defender as mulheres e familiares
dessas mulheres vítimas de violência, ok? Então agora eu concluo essa parte do executivo. Até a próxima aula. Valeu, gente!